bem, hoje, quinta-feira, dia 12 de agosto de 2021, começando mais uma edição do programa Sala VIP. Bom dia aos ouvintes da Futura FM. Bom dia também aos internautas que estão nos acompanhando pelo Facebook, pelo YouTube. Sala VIP, um programa que traz pessoas de interesse da nossa comunidade. Hoje vocês vão ouvir palavras muito otimistas com relação ao progresso da nossa cidade, porque eu tenho um cara maravilhoso do meu lado. Antes de apresentá-lo, quero dar bom dia também ao meu amigo Duarte, que está na técnica de som dos botões aqui. Duarte, bom dia. Prazer ter você conosco aqui, viu? Bom dia, estamos aí. Muito obrigado pela assistência técnica que o Duarte nos dá aqui, tanto nos botões como nas câmeras. Matheus Souza, que está do meu lado também. Bom dia, Matheus, é um prazer ter você conosco aqui. Nós que estaremos também amanhã, no finalzinho da tarde, né? Bom dia. Bom dia, Paula. Bom dia ao nosso convidado. Bom dia ao Duarte também. Que, como diz o Luciano, fica nas carrapetas complicadas. Exatamente. São complicadas sim, mas o Duarte tira de letra. É para ele andar de bicicleta. Como é andar de bicicleta também para o meu grande amigo, eu tenho o orgulho de dizer que é meu grande amigo, porque é uma pessoa exemplar, uma pessoa maravilhosa, com um coração muito grande, uma polidez, uma educação e, principalmente, uma competência incomparável. É o engenheiro José Fernando Grassi Bissacô, mais conhecido como Fernando Bissacô, para alguns só o Bissacô, mas essa simplicidade tem muito conteúdo. Bissacô, é um prazer imenso ter você aqui no Sala VIP mais uma vez, viu? Ô, Paulo Renato, eu estou muito feliz de estar aqui. Agradeço as gentis palavras, talvez não mereça tanto, mas agradeço de qualquer maneira. Cumprimentar os ouvintes da Sala VIP, todos os ouvintes aqui da Rádio Futura. Eu me considero aqui como uma pessoa de casa pela acolhida que sempre tenho. E me emociona, me deixa muito feliz. Cumprimentar o Duarte, que fazia um tempo que não o via. Cumprimentar o Matheus. É um prazer estar aqui com vocês e poder trazer algumas informações aí para os nossos ouvintes e internautas, né? Exato. Da Futura FM. Bacana, porque informações interessantes tem, porque a sua pasta é uma pasta imensa. Não? O Bissacô, ele é secretário municipal de Ciências, Tecnologia, Indústria e Comércio. O nome é grande e exige uma grande pessoa também à frente dessa pasta. Uma pessoa que tenha conhecimento realmente muito amplo, porque a pasta é muito ampla, né, Bissacô? A pasta é muito ampla. Ela poderia, inclusive, ser desdobrada até nesse sentido, né? Porque só ciência e tecnologia já é muito complexo, já toma muitos desafios, né? Para que a gente possa corresponder às expectativas, né? Do crescimento, desenvolvimento, né? E implantação dessa área de ciência e tecnologia. E a outra, indústria e comércio, nem se fala, né? E principalmente no momento que a gente está atravessando. É um momento tão desafiador, eu nunca tinha passado isso na nossa vida, e vocês provavelmente também não, né? Uma pandemia dessa envergadura, a gente achava que isso durasse talvez 3, 4, 5 meses, mas não durar todo esse tempo, né? Nós estamos impactados disso desde o começo de 2020, nós estamos já no segundo semestre de 2021, né? Mas graças a uma série de atitudes, de ações positivas da administração, principalmente da nossa cidade, né, do Cristian Nilo, os quais cumprimento nesse momento, pela confiança, pela atenção, consideração pela minha pessoa em frente a esse desafio da pasta, mas que foi tomado de muita providência, e hoje Itajubá é uma das cidades privilegiadas, né, no sul de Minas, pelo andamento, né, de toda a vacinação, dessa campanha, do sucesso que foi, e da parte de tecnologia, apesar de não ter vamos dizer, iniciativas diretas da Secretaria, foram iniciativas da Secretaria de Informática, mando meu abraço ao Antônio, e de outras pessoas também competentes, Carlos Conte, de toda a equipe, né, da Prefeitura, e hoje a gente está destacado, né, em termos de número de vacinados, né, da cobertura, da agilidade através da tecnologia. O que é uma benção. Aliás, foi bom você ter citado esse assunto. Hoje a gente vai falar sobre ciência e tecnologia, mas eu tenho que tirar o chapéu realmente para a equipe de saúde. Eu recebi a minha segunda dose de vacinação anteontem, e na hora que eu cheguei no Tigrão, Bissacô, eu vi aquela quantidade de pessoas, falei, nossa, vai demorar a beça aí. E não, no entanto, eu não esperei nem mais de 10 minutos, ou seja, tinha muita gente aplicando vacina, um trabalho muito bem feito, muito eficaz. Parabéns aí ao pessoal da equipe de saúde, a todos vocês que estão fazendo esse benefício para a nossa comunidade,
aplicando essa vacina, a todos os pesquisadores. A gente tem muito que tirar o chapéu para todo esse pessoal da saúde, viu, Bissacô? Através da administração, cumprimento o Christian e o Dr. Nilo, né? Que é, além de vice-prefeito, também é o secretário de saúde da cidade, a Gorete, que é a subsecretária, e toda a equipe de saúde realmente foi uma iniciativa que tem deixado Itajubá muito satisfeita no sentido, apesar das dificuldades, dos desafios que uma pandemia traz para toda a população, nós estamos aí através de um atendimento, eu diria assim, com qualidade, com respeito, né? E eu também fui vacinado pela segunda vez, demorei menos de 1 hora na fila, o meu já era de 63 anos e mais, né, na minha segunda dose, e também com uma série de outros segmentos que estavam sendo vacinados juntos. Mas na primeira, como não tinha ainda o QR Code, eu demorei mais de 1h30, quase 2 horas, mas mesmo assim no drive-thru. Muito confortável, muito bem. Mas agora é muito rápido. Exato. Porque foi muito bem controlado. O QR Code, através da inscrição no Itajubá Digital, você recebe no dia e o horário que você vai ser atendido. Esse agendamento proporcionou exatamente essa organização Sem nas dúvida, filas. É resultado disso, né? Então fica aí meus cumprimentos também. Foi muito bem lembrado. Muito bacana. A gente falou um pouquinho de pandemia. A pandemia, ela impactou realmente todo mundo de alguma maneira. E, como você bem citou, Bissacô, principalmente a área de comércio, indústria, porque muita gente adoecida, as restrições que foram aplicadas. Como é que a sua pasta encarou esse período, Bissacô? Lembrando que o Bissacô ele não tá caindo de paraquedas agora, ele está há muitos anos aí atuando à frente de tudo, em matéria de tecnologia, de inovação, de engenharia, ou seja, o trabalho é um trabalho de longo prazo. Talvez por isso vocês tenham um embasamento maior para enfrentar essa pandemia, né, Bissacô? Mas impactou, né? Olha, impactou. Itajubá, infelizmente, né, 2020 teve um impacto muito grande, né? E nesse sentido a gente perdeu, infelizmente, muitos postos de trabalho, né, em consequência do fechamento de algumas pequenas empresas, dos microempreendedores individuais, né? E até de outras empresas que tiveram que se adequar, porque também teve uma questão da dependência de importação, e isso afetou até grandes empresas também, não só por causa da pandemia no sentido da doença diretamente, né, da Covid-19, mas também por uma carestia de equipamentos e de produtos que vinham importados e que, como o mundo inteiro estava buscando a mesma coisa, infelizmente isso prejudicou demais o andamento, né, do processo produtivo. Isso acabou levando também aí a uma série de perdas de postos de trabalho. Mas a gente fica feliz, por outro lado, porque isso tudo está sendo recuperado. As atividades da Prefeitura Municipal nesse sentido foram muito eficazes, eficientes, foi no momento certo, em parceria com as entidades de classe, né? Com o Sindicato das Indústrias, com o CDL, com a Associação Comercial Empresarial de Itajubá, com as várias outras associações. Quer dizer, a atitude do prefeito e da administração foi sempre muito pronta, muito rápida, e estava sempre através do diálogo, levando e trazendo os anseios da sociedade naquilo que a prefeitura poderia fazer, apesar de todas as limitações, né? Perfeito, Bissacô. Eu vou me colocar agora como ouvinte e curioso também, porque a sociedade em si também, ela está ansiosa de notícias boas, né? A gente recebe muito bombardeio no noticiário das nossas televisões aí o tempo todo, e a gente quer saber de notícias boas. E notícias boas eu sei que você tem, Bissacô. Principalmente, queria que você fizesse uma apresentação das novidades que você tem na sua pasta aí, nas suas diretorias, que são muitas aí. Então, a secretaria, né, é sempre bom explicar, né, porque o nome é comprido, é complexo, né? Então é sempre bom recordar, né? Então, como é ciências e tecnologia, o que é ciência? Ciências, quando a gente divide a parte de ciências, você tem ciências humanas, você tem ciências biológicas, você tem ciências exatas, né? Por exemplo. E dentro das ciências, você tem a tecnologia, que é utilizada dentro desse complexo todo. E a tecnologia faz parte, perpassa, de uma certa forma, toda a parte de iniciativa humana. Então, é congregar a área de ciências, que é uma área já de alto nível, né, onde a gente tem a conexão com as universidades, com as faculdades, com as iniciativas, com os centros de pesquisa e inovação, que não estão restritos somente à parte de faculdades e universidades. Por exemplo,
o Laboratório Nacional de Astrofísica, né? É um centro de ciência de altíssima tecnologia, de inovação, e que muitas vezes a gente confunde. E todo o centro do LNA fica em Itajubá, não fica, a gente não fala do Observatório de Brasópolis, é o Laboratório Nacional de Astrofísica. Então é de alta tecnologia ligado às ciências, mais especificamente à astrofísica, mas tem muitas ciências da computação, computação eletrônica, mecânica, uma série de outras coisas envolvidas. E dentro da área de ciência e tecnologia, eu podia dizer que talvez hoje o nosso grande desafio, e eu acho que também é o que está mudando a realidade da cidade, que vai trazer um novo patamar para o desenvolvimento de Itajubá, que é a própria vocação, que é a área de ciências e tecnologia, por causa da nossa Universidade Federal, que é centenária, e todas as outras faculdades que nós temos, como FACESM, FEP, Faculdade de Enfermagem e a Faculdade de Medicina, é a questão do Parque Científico Tecnológico. Isso é uma realidade que vem se consolidando há 25 anos, e eu queria agradecer muito a questão das administrações. Todas as administrações tiveram contribuições nesse sentido, porque, Paulo Renato, a gente não consegue fazer isso, a inovação, ela demanda muito tempo, ela tem que ter continuidade, maturação longa. Então, eu defendo e sempre repito que é uma questão muito mais institucional, né? Muito mais de Estado do que de governo, porque o governo as pessoas passam, né? E as instituições elas permanecem, né? O Estado permanece, a Prefeitura permanece, a Universidade Federal, o Sindicato das Indústrias, enfim, toda a parte institucional permanece e as pessoas passam. E o entendimento disso é fundamental na área de inovação e tecnologia. E voltando à questão do Parque Científico e Tecnológico, a gente está a todo vapor. Como vocês sabem, o ano passado, em dezembro, foram 3 instituições credenciadas, já estão regularizadas através do projeto de lei do prefeito e que foi transformado em lei pela Câmara Municipal em dezembro de 2020. E já tem pelo menos mais 7 empresas interessadas em ir para o parque. O Parque Tecnológico não é um distrito industrial. Pode ser um distrito industrial de empresas de base tecnológica sem chaminé. Então é muito diferente. Parque Científico e Tecnológico. Você tem toda uma ambiência para poder fazer a transferência de iniciativas de tecnologia à base da ciência, do conhecimento, da inovação, para levar isso ao mercado, uma necessidade de mercado, né? Então isso é muito importante. E hoje o projeto executivo está dando entrada, apesar de umas revisões que teve que passar, para poder fazer uma adequação com uma visão mais prática da coisa. Nós estamos com 92 lotes no Parque Científico e Tecnológico, como eu estava dizendo, 3 instituições, o LNA, Laboratório Nacional de Astrofísica, e a âncora, que nem tem um shopping. Você precisa de uma instituição âncora, porque ele, por si só, ele atrai muitas outras atividades e iniciativas em torno dele. Ele seria como uma empresa principal e empresas satélites gravitando em volta. Então, isso é muito importante para um parque científico e tecnológico. E é um privilégio ter um Laboratório Nacional de Astrofísica em Itajubá e no Parque Científico e Tecnológico. Vão quase triplicar de tamanho, né? Vão sair do bairro Nações, com 5.000 metros quadrados de área, com 2.500 de área construída, para uma área de aproximadamente 14.000 metros quadrados, quase 3 vezes, e área construída de 6.500 metros quadrados. Notícia muito boa. É espetacular, é espetacular. De alto nível, grandes pesquisadores, a gente recebe russos, americanos, alemães, japoneses em Itajubá, com uma frequência que a gente não imagina. E isso tudo, pessoas que contribuem com a área de ciência, inovação, tecnologia na astrofísica, né? E também tem as outras 2 empresas que a gente podia deixar de falar, que é a ExMobots, que é uma empresa de drones autônomos voltado para agricultura de precisão, e a DAC, que é a responsável por todo o projeto executivo que a gente fez aí uma parceria com eles. Mas tem mais 7 empresas indo para lá e mais 7 esperando para entrar com o seu projeto na prefeitura. Então, isso é inédito para os parques tecnológicos, né? Os parques tecnológicos, o Maurício Bittencourt, que é meu parceiro, e manda um abraço para ele, que é o diretor-geral da Inovai. Vai aqui meu abraço, o Maurício. Uma última contagem, nós temos cerca de 150 parques tecnológicos no Brasil. Mas parques científicos e tecnológicos tem muito menos do que isso. Eu não sei te precisar. Mas povoados são pouquíssimos. E nós estamos dando uma demonstração pela maturidade do nosso ambiente de inovação e tecnologia, da demanda e procura por empresas de base tecnológica no Parque Científico e Tecnológico. É fantástico isso. Esse número é fantástico.
um parque tecnológico, ele se alimenta de realmente troca de informações também, por isso a importância desses contatos aí com o exterior, de cientistas, de engenheiros, de técnicos do mundo inteiro, e principalmente uma mão de obra também que é formada dentro da nossa cidade, né, Bissacô? Itajubá é um polo de formação de muitos profissionais com qualidade, tanto a nível técnico como a nível superior. Inclusive o Matheus aí está graduando-se também em engenharia. Eu tive a oportunidade também de frequentar a IFEI na década de 80. Eu acho que para vocês é muito interessante isso também, né, Matheus? Para os estudantes saberem que você tem no quintal de casa um parque científico e tecnológico, onde vocês, além de vislumbrarem um possível mercado de trabalho, adquirir também informação através disso, né? Porque hoje as universidades estão muito integradas com a prática das indústrias do comércio, com a tecnologia, com tudo, né? Ô Paulo, acho muito importante que o Fernando Sacco disse, porque o que o estudante ele exige, ele busca, é uma certa estabilidade da própria cidade em ter, por exemplo, um mercado bom de trabalho, por exemplo, para um engenheiro elétrico. Eu até queria perguntar até para o Fernando Sacco, qual que é a integralidade com a Unifei e com o mercado de trabalho, porque o estudante ele busca isso, uma forma de estágio, para que futuramente ele esteja preparado. Eu até pergunto, a Unifei está bem integrada com o mercado? Como Nossa, é que... eu diria que queria mandar um abraço para a reitoria da Universidade Federal e a origem de toda essa questão, como eu disse, repito e reforço, é por causa da advento da Universidade Federal Itajubá, em 1913, pelo advogado Teodomiro Santiago, que era um inovador empreendedor. E era uma pessoa que era inquieta, ele via oportunidades. Então, é fundamental isso que você falou, Matheus, porque eu diria que a Universidade Federal e a Prefeitura seriam as duas bases sólidas para que essa questão dessas iniciativas pudessem dar andamento. E sem a universidade, Itajubá seria completamente diferente. Você imagina isso há mais de 100 anos atrás, né? Isso deu um patamar para a cidade muito diferenciado e criou um ambiente que o Paulo Renato falou. Então nós somos reconhecidos nacional e internacionalmente já por esse ambiente. Só que o que existia antes? Existia, isso mais no século passado, que quando eu formei, por exemplo, os engenheiros eram formados para trabalhar numa empresa. Então, para buscar o mercado de trabalho. Hoje, a universidade, ela também forma os profissionais para isso, né? Para trabalhar em outras empresas, em grandes corporações, liderar, ser grandes executivos, mas não só. Porque a universidade hoje, ela é uma das reconhecidas mais empreendedoras do Brasil. Está entre as 5 mais empreendedoras. Então, você tem cursos de extensão, você sabe disso, para poder aprender a cultura do empreendedorismo. Isso é transversal a todos os cursos de graduação da Unifei. Então é fundamental essa integração. E aí o Maurício, né, meu amigo, ele brinca. Você pode, no final do seu curso, na sua graduação, escolher. Olha, eu quero mandar currículo ou quero mandar uma nota fiscal. Porque você pode empreender. E tem todo um processo estabilizado que inicia dentro das universidades, não só dentro da Unifei, onde tem o Centro de Empreendedorismo da Unifei, mas isso tem dentro da FACESM, isso tem dentro da FEP, tem dentro da enfermagem, tem dentro da Faculdade de Medicina, que são os NITs, os Núcleos de Inovação e Tecnologia, que compõem as faculdades, né? Então essa integração é fundamental. E a universidade está muito presente. Ela é, eu diria, o fator preponderante e a condição sine qua non para a existência de todo esse ecossistema de inovação e tecnologia. Uhum. A palavra empreendedorismo, ela faz toda a diferença, né, Bissacô? Os cursos de graduação da década de 70, 80, como você bem citou aí, eram basicamente voltados para se formar um engenheiro, técnico, seja lá aquilo que ele escolhesse como profissão, mas para procurar um emprego. E hoje não. Hoje você forma empreendedores, além de também técnicos, engenheiros de extrema competência. Agora, o empreendedorismo, ele faz a diferença porque o empreendedorismo, ele, vou colocar entre aspas aqui, ele resolve a vida da pessoa, ele resolve as suas ansiedades e também gera empregos, né, Bissacô? Gera riqueza para a cidade. Gera riqueza para a cidade, para o país. Pois não, Matheus? Ô Paulo, é importante também que uma coisa que eu vi quando eu fui lá na Incid, fui no Novai, é que a cidade de Itajubá ela não está permitindo, que é um ponto positivo, a fuga de mentes. Que eu acho que é muito importante não deixar, por exemplo, quando um engenheiro se forma, e se forma bem no Unifei, que ele sai e vá para outra cidade.
é bom ter um ambiente bom aqui, como a Inovar, a Incity, que faça ele ficar aqui e produzir mesmo para a cidade de Itajubá, para a universidade. É muito importante E mesmo. esse parque que o Bissacô citou, exatamente. Ou seja, nós temos agora o campo para esses jogadores atuarem, né, Bissacô? Então, e Itajubá hoje é privilegiada por um processo que existe, bem lembrado, da Inovar e da Incity, explicando que a Inovar é a Associação de Inovação e Empreendedorismo de Itajubá, fundada por 7 instituições, a Universidade Federal, a Prefeitura, as 3 entidades de classe representativas da sociedade, que é o CIMEI representando as indústrias, a CDL representando o varejo e a ACIEI representando também a área empresarial e serviços, não é? E mais a FACESB e mais a Secretaria de Desenvolvimento do Estado de Minas Gerais. Essa governança está dando uma visibilidade muito grande e uma produtividade muito grande. Eu repetindo, então, todo esse fluxo que a gente tem em Itajubá de um processo que inicia-se nas faculdades, nos núcleos de inovação, onde você tem ali a questão da cultura empreendedora. Para que todos saibam, empreender não precisa montar empresa necessariamente. Você pode ser um empreendedor mesmo sendo funcionário de uma grande corporação. Você está insatisfeito com as coisas, você não espera ninguém mandar, você é proativo, você empreende, mesmo sendo empregado, mesmo sendo um funcionário. Então essa cultura é importante. Agora, outros têm a iniciativa, a ousadia de também montar seu próprio negócio. Pode ser um TCC, pode ser uma dissertação de mestrado, pode ser uma tese de doutorado, pode ser uma pesquisa que a pessoa toma, não precisa necessariamente sair da universidade, pode ser tudo isso. Então, esse processo que existe, Matheus, ele inicia-se dentro dos núcleos de inovação, que é a ideação, depois ele vai para um processo que é dentro do centro de empreendedorismo, onde ali ele tem uma validação, depois no processo da incubadora de empresas, ele tem a geração ou a consolidação da sua ideia e a fixação no Parque Científico e Tecnológico. Então esse processo Itajubá está consolidado. E aí o que a gente sempre foi reconhecido era exportador de mentes e de conhecimento. Né? Grandes engenheiros, grandes médicos aqui formaram, né? Grandes profissionais aqui formaram, mas a gente exportava isso para São Paulo, para o Rio de Janeiro, para Belo Horizonte, para o Brasil até para o exterior. Hoje a gente pode começar a fixar, como você bem disse, esse potencial, que é o nosso minério, que é o conhecimento, né? Aqui em Itajubá, e mais do que isso, nós já estamos chegando no nível que essa fixação já está ganhando gravidade, quer dizer, força de atração, para atrair outros de outros lugares que não nasceram aqui e que vêm para cá por causa do ambiente, da ambiência que eles encontram na incubadora e no Parque Científico e Tecnológico e no ecossistema como um todo, que é Itajubá todo. A gente chama de ecossistema tudo que está debaixo, aqui vamos dizer, da nosso todo, da cidade, do município de Itajubá. E vizinhos, claro. Perfeito. Além dessa formação de nível superior também na cidade de Itajubá, nós temos ferramentas que proporcionam também oportunidade para pessoas se qualificarem para entrar no mercado de trabalho, né? Bissacô, gostaria que você falasse sobre algumas dessas siglas aí. Então, é importante. Eu diria que, por exemplo, Itajubá tem um nível educacional muito elevado. A gente sempre sabe que tudo que é bom pode ser cada vez melhor, né? Mas nós temos, Paulo, o 4º Índice de Desenvolvimento Humano de Minas Gerais, onde são 853 municípios. Nós estamos praticamente empatados com Uberlândia, que é a 2ª cidade de Minas Gerais, perde em tamanho, em proporção só para a nossa capital Belo Horizonte, que é a 2ª colocada, e nós perdemos para Nova Lima. Nova Lima é a cidade ali onde estão o shopping de Belo Horizonte e onde estão os condomínios. As pessoas trabalham em Belo Horizonte e moram em Nova Lima. Então é como se fosse um bairro, vamos dizer, classe A de Belo Horizonte, por isso que o IDH é alto. Mas nós estamos em 4º lugar e o melhor do sul de Minas. Então a questão da educação, voltando ao assunto, a gente é privilegiado desde o ensino fundamental até o ensino médio, ensino técnico e o ensino universitário superior. No ensino técnico, nós temos grandes escolas aqui reconhecidas, né? Eu acho que é sempre bom lembrar, tem o CEP, nós temos aqui o Colégio Itajubá, né? Que tem aulas técnicas, e tem mais um colégio, qual que é? Me lembre, eu acho que são 3. CEP, bom, depois eu me lembro, mas são 3 colégios aí que formam, né, pessoas para esse nível técnico importante. E a gente tem dentro da própria secretaria
né, de ciência, tecnologia, indústria e comércio, complementando, já falamos um pouco de ciência e tecnologia, a parte de formação e capacitação, que cada vez mais é fundamental nas exigências das corporações e nas próprias empresas de base tecnológica para ocupar determinados empregos. Olha, hoje, infelizmente, a gente tem muitas vagas abertas, não consegue preencher, mesmo nesse momento de pandemia, porque ainda não existe uma capacitação, uma formação. A preocupação da administração atual, do Christian Nilo, faz parte do plano de governo uma coisa muito importante. Primeiro, fortalecer o Centro Vocacional Tecnológico, que é o CVT, já que presta um tradicional. serviço maravilhoso para a nossa cidade. Eu ia citar exatamente o CVT. E tudo gratuito. É tudo gratuito, quer dizer, basta uma força de vontade e pode ser EAD, tá? A maioria hoje, por uma questão sanitária, protocolar, está sendo à distância. Eu ia fazer essa pergunta para você. Como que está funcionando o CVT hoje, Olha, nós Fernando? tivemos o privilégio, tivemos a ousadia em empreender e tirar o CVT depois de 20 anos na Avenida, que era um local consolidado, conhecido, grande, mas era um local improvisado, não era um espaço físico que tinha estrutura para uma escola, para uma formação, para uma capacitação. Ousamos isso no começo do ano, em plena pandemia, e mudamos lá com o apoio da secretaria e com o apoio principalmente da administração do Christian Nilo, mudar de local, um local mais adequado, mais central, que é ali, do lado do ângulo, do lado do Colégio Itajubá, um local tradicional, onde já funcionou parte do Colégio Itajubá, e hoje estruturado, porque ali era escola. Então você tem uma estrutura, uma melhor localização, acessibilidade e uma questão interna muito melhor, tanto para quem está trabalhando, mas para quem também está se submetendo à capacitação e formação. Hoje lá, nós temos pelo menos 4 cursos técnicos e o grande parceiro é o Instituto Federal do Sul de Minas, com sede em Pouso Alegre, e o qual eu cumprimento muito, porque é fundamental na estruturação e na capacitação 4 cursos técnicos de vendas, vamos ver se eu lembro todos, de vendas, logística, informática e qualidade. Então são cursos de alto nível que você pode estar se qualificando no momento difícil que a gente está passando e recebendo um certificado, um diploma do Instituto Federal do Sul de Minas. Isso é um diferencial muito grande. E uma outra coisa que a gente está fazendo, e está no plano de governo do Christian Nilo, é a questão de uma iniciativa que a gente dividiu em 2 etapas, chama-se Include, e que o pessoal da Secretaria de Informática está tomando conta das crianças e dos pré-adolescentes e adolescentes para capacitação e formação na área de informática, né? Que é a tecnologia da informação e comunicação. E nós, dentro da Secretaria de Ciência e Tecnologia, estamos buscando uma parceria com a Inovai, aí é fundamental, e a Unifei está por trás disso também, né? Para que a gente possa atender a demanda das várias empresas de base tecnológica ou as startups que estão ali sendo graduadas na própria incubadora, para demandas na alta tecnologia da informação e que nem sempre a gente encontra profissionais suficientes para ocupar esses cargos. Então vai ser feito também à distância, é uma parceria Prefeitura e Inovai, com a demanda que essas empresas de base tecnológicas têm para poder ser treinados, para virar estágio e quem sabe ser contratados por essas empresas. Uma parte é teórica e uma parte é prática dentro dessas empresas. Então é uma parceria fundamental, deve estar rodando. A gente pretende que isso aconteça agora no segundo semestre. Temos o total apoio da Prefeitura, inclusive financeiro, para poder viabilizar isso, com mentores de alto nível, e isso vai ser aberto. Quem quiser se inscrever e tiver, vamos dizer, os pré-requisitos, né, de estar no ensino médio ou no ensino superior e quer reforçar esse tipo de iniciativa para poder se capacitar mais e melhor para as vagas de mercado, ou também podem pivotar, que a gente chama, mudar de carreira, né? Tem uma determinada formação, mas eu gosto da área de tecnologia da informação, quero me aprimorar e começar a ver E o mercado da tecnologia de informação é muito grande. Não, existe essa demanda, é mundial. É mundial. Em todas as áreas que a gente trabalha, a gente precisa de tecnologia de informação. Isso é transversal até aqui na rádio, né? Em tudo, né? Então isso é fundamental. E essa capacitação está sendo pleiteada, formada, nós já temos o formato. Ainda ontem nós estamos vendo qual é a modelagem jurídica disso. O nosso procurador, Dr. Paulo, fez uma visita à própria Inovai ontem, o Maurício fez toda a explicação de como funciona a Inovai, para a gente ver os mecanismos de transferência, né, de parceria entre Prefeitura e Inovai com transferência financeira.
Perfeito. E existe aquele clichê, né, em época de crise que se cresce. Você tem que usar realmente todas as ferramentas que você tem disponíveis na sua mão e a prefeitura oferece, Itajubá oferece, né, essas ferramentas de capacitação. E, então aproveite esse momento aí de dificuldade, pandemia, pegou todo mundo realmente de calça curta, mas os cursos estão aí. Inclusive, tem uma outra iniciativa dentro do CVT, o Centro Vocacional Tecnológico, também nós vamos colocá-lo com um novo slogan que chama-se Capacitar, exatamente, que é uma ação, um verbo, no sentido de fomentar, né, as pessoas a procurarem o CVT para se capacitarem, que é a questão de preparação e reforço para o Enem. Então isso é gratuito. Tudo gratuito. Então, gente, aproxime. Estou falando com vocês, os nossos ouvintes e internautas. E não tem burocracia para se aproximar do CVT. É muito simples, muito fácil. Estamos de portas abertas num local super acessível, né? Para que vocês possam usufruir do que Itajubá está oferecendo, para melhorar a qualidade de vida de vocês, mas também da cidade. Porque cada vez que vocês se capacitam, o nível que vocês vão ocupar nas empresas é um nível melhor. E para vocês terem uma ideia, hoje as exigências são de alto nível, né? Pelo menos a nível médio. Mas eu respondo que o ecossistema, a pessoa pode perguntar, mas puxa vida, eu ainda estou só com ensino fundamental, não tenho ensino médio, estou no comércio, estou no serviço. O que eu tenho a ver com essa questão de inovação e tecnologia? E respondendo a sua pergunta, indústria e comércio, vamos falar um pouquinho do comércio, isso tudo, ela transborda, as iniciativas na área de tecnologia, elas fomentam o comércio, fomentam os serviços. Então você tem cada vez mais pessoas girando riqueza em Itajubá, através de emprego e renda das empresas de base tecnológica e das empresas convencionais no Distrito Industrial, que é outra asa que a gente tem dos dois lados, complementares, para poder fomentar mais comércio, mais serviço, mais lanchonete, mais restaurante. Então vou precisar de garçom, vou precisar de vendedor, vou precisar de caixa. Haja visto o que está acontecendo no setor de varejo da área de bens alimentícios, né? A chegada dos 2 atacarejos, né, que vieram, a ampliação dos vários supermercados que a gente tem, o investimento que a gente enxerga na rede de supermercados em Itajubá, Unisul, Alvorada e etc. E o crescimento da LM, com uma nova loja que foi inaugurada recentemente e gerando só lá 100 empregos. Então, a gente fica muito feliz, porque tudo isso vem exatamente de uma geração de riqueza que transborda, que atinge o comércio e os serviços. Perfeito, Bissacô. Quero aproveitar da melhor maneira o seu tempo, que realmente um tempo muito útil para a nossa comunidade. Agradeço mais uma vez a sua presença aqui no Sala VIP. O Fernando, que tem trabalhado demais da conta. Eu vou colocar alguns temas, Bissacô, até para ver se eu aproveito bastante a sua presença aqui no Sala VIP. Aí você fala um pouquinho sobre cada um deles, porque como a gente citou no começo do programa, a pasta é muito grande, né? Vou começar falando sobre o nosso Distrito Industrial. Então, o Distrito Industrial, ele tem ainda algumas áreas disponíveis, né? E não são muitas, mas são consideráveis. E a gente está fomentando a transferência de pelo menos 3 ou 4 empresas para lá. São empresas de Itajubá. As pessoas às vezes brincam com aquela frase que todo mundo fala e repete, que às vezes Itajubá é uma boa madrasta e não é uma boa mãe. Porque quer atrair empresas, mas e as empresas que estão aqui? Então, a gente tem uma iniciativa muito forte, são 3 ou 4 empresas que já pleitearam, já estão com a carta de intenção na secretaria, para poder ampliar os seus negócios e sair de lugares menores para o Distrito Industrial. Então, são empresas de pequeno e médio porte, itajubenses, radicadas aqui há vários anos, que estão ampliando os seus negócios, inclusive com novas oportunidades de trabalho. Então, o Distrito Industrial tem esse segmento, né, voltado a pequenas e médias empresas, mas também nós estamos prospectando, isso não para, em parceria com o Estado, principalmente junto à nossa Agência de Desenvolvimento Estadual, que é o INDE, e eles não deixam de passar informações importantes pela estrutura e governança, e a seriedade e profissionalismo que a administração municipal tem dado à questão industrial. Então, no Distrito Industrial tem várias oportunidades. Infelizmente, a gente não pode comentar, porque tudo ainda são cobertas por confidencialidade, né? Mas a gente está muito feliz, porque o INDE é um parceiro enorme de Belo Horizonte, voltado exatamente para as iniciativas de fomentar e atrair indústrias, né? E Itajubá está sempre no pleito, sempre indicada para poder receber visitas de empresários.
Perfeito. Uma palavra que eu tenho certeza faz os olhos de muita gente brilharem. Exmobots. Então. Essa é uma empresa espetacular, veio para Itajubá por causa do ambiente que encontrou de alta tecnologia e inovação. Ela nasceu na incubadora da USP, em São Paulo, no início dos anos 2000. Depois ela cresceu, não cabia mais no Parque Tecnológico em São Paulo, acabou indo para São Carlos, que é uma cidade muito parecida com Itajubá, é muito inovadora, tecnológica, e aí ela se consolidou lá como indústria, e ela precisava crescer, escalar, inovando com nova tecnologia, e veio a Minas Gerais para escolher um local. E aí teve todo um trabalho do governo de Minas para colocar em 2 cidades. Itajubá foi uma delas, e quando eles chegaram aqui, e a gente é suspeito para falar, mas nós somos muito hospitaleiros, nós somos muito aconchegantes, nós somos muito profissionais, né? Itajubá de uma maneira geral. E eles acabaram se encantando e vendo que aqui tinha todo um processo, né? Que era toda a questão da parte de inovação, de incubação e do parque tecnológico. E eles são vizinhos hoje, o terreno deles, né? É no Parque Científico e Tecnológico, vizinho do Laboratório Nacional de Astrofísica. Isso contribuiu demais para a vinda deles para Itajubá. Perfeito. Você já citou o LNA, mais alguma coisa Não, para complementar? do LNA é a parceria fundamental, né? E ainda Certo. tendo a Exmobility do lado, e mais a DAC, que é uma startup, uma empresa de base tecnológica, voltada a projetos e voltada a planos diretor, com alta tecnologia, que são de engenheiros da Unifei, incubado na INCIT, e que hoje estão fazendo o projeto executivo do parque e vão construir a sua sede também no Parque Científico e Tecnológico. Perfeito. Há alguns anos, o noticiário falava assim pré-sal o tempo todo e pouca gente sabe do Centro de Tecnologia do Pré-Sal aqui, né, Bissacô? Olha, isso parece que a gente está sonhando. É um trabalho também de mais de 20 anos que teve um professor inovador, de alta tecnologia, com muita vontade de empreender, executar e fazer a coisa acontecer, o professor Marcos Aurélio e o professor Barca, Fernando Barca. Primeiro com uma iniciativa no NUSEC, que é o núcleo de... núcleo NUSEC, núcleo de... São misturadores compactos. E que eles faziam separadores compactos, melhor dizendo. Núcleo de separadores compactos, que era para fazer a separação do óleo da água e da água do óleo na área de petróleo e gás. Isso teve eles foram recebendo os desafios, foram crescendo tanto, que o prédio que eles estão instalados hoje, todos os laboratórios e tudo isso, foi construído pela Petrobras. Então, a expertise deles é tão grande que eles têm ali mais de 150 mil litros de petróleo bruto. É o único laboratório no Brasil que tem petróleo realmente, que não faz simulação simplesmente no computador. E por causa desse conhecimento, dessa expertise, há uns 3 anos atrás, aproximadamente, 2 a 3 anos atrás, toda a equipe do pré-sal, do consórcio de Libra, que é formado por Shell, Total, mais 2 gigantes chinesas e mais a Petrobras, estava escolhendo aonde que eles fariam um grande laboratório para pesquisar o pré-sal. E aí, não deu outra, foi escolhido Itajubá, por incrível que pareça. Quer dizer, a gente não tinha toda essa tecnologia e nós vamos ter. Hoje, Itajubá está no mapa do óleo e do gás no mundo, no mapa mundial. Por quê? Esse laboratório de tecnologia do pré-sal brasileiro é o único no mundo a pesquisar em águas profundas a separação de gases e óleo. Tem muitos gases, o risco é altíssimo e o investimento é da ordem de 250 milhões de reais. Bacana. Muito interessante isso aí, né, Matheus? Ou seja, Itajubá, e pouca gente conhece, sabe, desses assuntos. Por isso que eu acho importante a gente estar sempre fazendo essas entrevistas, trazendo essas informações, Bissacô, porque Itajubá está acontecendo no mundo. Né? Então, você pega uma cidade como Itajubá, que tem aproximadamente 100 mil habitantes, e você pega todas as faculdades que a gente tem, como se não bastasse. A Universidade Federal, com mais de 100 laboratórios, a FEP, a FACESM, a enfermagem, a medicina e todos os outros cursos que nós temos EAD, e você ali tem laboratórios e tudo isso, e você tem mais 2 grandes centros de pesquisa e inovação reconhecidos mundialmente. Laboratório Nacional de Astrofísica de um lado e o Centro de Tecnologia do Pré-Sal Brasileiro. Isso vai atrair muitas oportunidades de pesquisa, inovação, empreendedorismo e criar em volta
empresas de base tecnológica e startups para serem tanto incubadas como já vir direto e serem fixadas no Parque Científico e Tecnológico. É um privilégio enorme. Isso eu diria que é difícil de encontrar um ambiente desse numa cidade desse porte no Brasil inteiro, com 5.500 municípios. Um ambiente como esse, ele gera também um certo turismo tecnológico, né, Bissacô? Isso é muito bem lembrado e muito obrigado pela oportunidade de falar disso. A gente recebe de uma maneira informal já, para vocês terem uma ideia, uma série de visitantes indicados principalmente pelo SEBRAE, às vezes pelo SENAC, às vezes pelas universidades, às vezes pela própria Unifei ou pelas outras faculdades, missões de Minas Gerais e até de outros estados, do Espírito Santo, do Rio de Janeiro, do Paraná, de Santa Catarina já teve gente aqui. A gente recebe isso com uma certa frequência e isso nos despertou para uma oportunidade, né? Já que existe uma maneira informal, estamos em parceria com o SEBRAE para também reforçar toda essa questão de um roteiro, né? Uma rota tecnológica para que as pessoas que venham aqui conheçam efetivamente, desde a nossa origem no Casarão, lá no centro, perto da Igreja Matriz, onde tudo iniciou com a Universidade Federal, que já está estruturando um museu muito bacana, digno de ser conhecido, e fazer essa rota, né, com as faculdades, as universidades, o Centro de Empreendedorismo, a incubadora, a Inovai, o Parque Científico e Tecnológico, enfim, as empresas de base tecnológica, porque uma cidade como nossa, a gente tem uma Airbus, uma Imbel, a gente tem aqui uma Mali, a gente tem uma Honeywell, a gente tem uma Baltô e tantas outras, uma Neurotech, uma Aerotron, são empresas de ponta e de altíssima tecnologia junto com esse ambiente das pequenas empresas que são empresas de base tecnológica. Então isso é fantástico. Muito interessante. Às vezes a gente fica imaginando, né? 1 hora de entrevista, será que a gente vai ter conteúdo? Quando a gente está entrevistando aqui o Fernando Bissacô, a gente precisaria de pelo menos umas 2 ou 3 horas para poder explanar sobre todos os assuntos. E olha, são assuntos relevantes, a entrevista ela fica realmente muito agradável. Eu tenho certeza que os nossos ouvintes adoram esse tipo de informação, Bissacô. Como nós temos ainda 15 minutos, eu vou citar algumas siglas aqui. Você dá uma pinceladinha sobre elas aí, para quem não conhece ainda. Por exemplo, Embap, Inovai, CEL, Incite, PCTI. São apenas letras, mas que significam muito para a nossa cidade, né, então, eu tem uma aí que você não falou, que é a APL. APL. Aí, ó. Arranjo produtivo local, a gente já tem um arranjo produtivo local, que é toda a cadeia produtiva de valores de uma área já reconhecida em Itajubá, que é tecnologia da informação e comunicação, que agrega muitas empresas, eu diria quase uma centena de empresas voltadas a essa área. E isso fomenta muito a inovação e a tecnologia, ela perpassa, é a infraestrutura nossa para poder trabalhar inovação e tecnologia. São essas empresas e muito importante. O segundo arranjo produtivo local, o APL, nós estamos pleiteando agora, em parceria com o SEBRAE, na área de aeroespacial, asas rotativas, drones e defesa. Isso é fundamental, uma parceria com o SEBRAE. Ela já está, o consultor já foi contratado pelo SEBRAE em parceria com a Prefeitura e com o ecossistema, para poder levantar aqui o nível que nós estamos com essas empresas e criar um arranjo produtivo reconhecido pelo Estado. Aí a Secretaria de Desenvolvimento do Estado de Minas Gerais vai fazer uma auditoria em Itajubá e saber tudo que a gente tem para que tudo que aconteça em Minas Gerais, na área de aeroespacial, asas rotativas, drones e defesa, ela seja sempre consultada. Qualquer tipo de investimento que aconteça em Minas Gerais, nos seus 853 municípios, Itajubá estará sempre presente nesse segmento. Isso é uma deferência fantástica de Itajubá, um diferencial fantástico, como se não bastasse toda inovação e tecnologia que nós já somos diferenciados. Isso por quê? Porque nós temos aqui a Airbus L-Bras, de um lado, e a Imbel do outro, que representam aí os dois pesos pesados nesse segmento aeroespacial de asas rotativas e de defesa. E com a chegada de muitas outras empresas, como é o caso da ExMobiles, por exemplo, né, que é a empresa de drones trabalha com agricultura de precisão e drones autônomos. Você programa o drone e não fica lá com o operador atuando. Pode também atuar com o operador. Então, tudo isso vai ser muito propício para projetar Itajubá no sentido do desenvolvimento.
Isso é um diferencial para a atração de investimentos nesse segmento. Arranjo produtivo local, aeroespacial, asas rotativas, drones e de defesa. Isso é uma coisa fantástica. Eu não lembro... tem uma outra sigla que eu gostaria de falar, é muito recente, isso é uma novidade. Alguns chamam de Embrap, outros chamam de Embrapi. Existe dúvida sobre isso. Então pode ficar tranquilo, Paulo Renato. Você falou Embrap, eu falo Embrapi, mas os dois são aceitos, tá? Porque ela vem de uma origem da Embrapa, que é essa empresa brasileira, nacional, de renome e consagrada pelas pesquisas e inovação na área do agronegócio, né? Inclusive parceira da FAPEMIG, da EPAMIG, no sentido, inclusive, de fazer essa modificação dos nossos vinhos aqui. Você se lembra que em Andradas, né, que a gente tinha alguns vinhos Canção da Vida, ou vinho Astronauta, e etc., que eram vinhos de mesa, que não eram vinhos de alta qualidade. Com a tecnologia da Embrapa, em parceria com a EPAMIG, aqui em Caldas, tudo isso foi transformado em vinhos de altíssima qualidade, premiados no mundo inteiro. Então, olha como é importante a tecnologia, a inovação em todo o processo. E eu estou falando isso porque a Embrapi, ou Embrap, ela veio da Embrapa, pelo sucesso que a Embrapa tem. A questão do pró-álcool, a questão de inovação da soja, tem uma série de inovações dentro da Embrapa. E seguindo nesse mesmo patamar, nessa mesma direção, foi criada a empresa brasileira de pesquisa e inovação para a indústria. Então, inovação e o segundo I é para a indústria. Isso é um credenciamento que é feito através de um reconhecimento que ela faz, essa entidade que fica em Brasília, que é um órgão federal, as várias instituições de inovação e pesquisa no Brasil. E Itajubá recebeu recentemente esse reconhecimento na área de geração, transmissão e distribuição de energia. E para vocês terem uma ideia, quando você vai fazer uma grande pesquisa de inovação, mas tem que ser voltada para o mercado, não é para ir para a prateleira da biblioteca. Isso também é importante, né? Que é a pesquisa pura. Mas essa é para ir para o mercado. Uma empresa tem interesse em fazer uma inovação tecnológica, lançar um produto ou um serviço no mercado. A Embrapi entra com 1/3 desse valor. O pessoal chama a não reembolsável, não precisa pagar. Ela entra com 1/3 dessa pesquisa e inovação. O centro, no caso, é a Unifei, que foi a reconhecida, né, como nessa área de geração, transmissão e distribuição de energia, entra com o seu conhecimento, com seus laboratórios, entra com o seu pessoal, e a indústria apenas com 1/3. Então, aquilo que você poderia fazer numa indústria separada pela sua área de engenharia, de inovação e tecnologia, ia custar 3 vezes mais do que se você faz através da Embrapi. Isso, ainda o escritório da Embrapi vai ficar dentro da Inovai, porque tem tudo a ver com inovação e tecnologia. Então, isso foi um pleito, né, da própria universidade, da reitoria da universidade, para o qual eu mando um abraço lá para o nosso Edson Bortoni, que é o atual reitor, né, e toda a sua administração, e está sendo colocado sob coordenação do nosso querido amigo, meu ex-professor, professor Policarpo, né, que vai ser o coordenador da Embrapi em Itajubá, de grandes projetos, uma área de referência para ele, que a formação dele é essa, e que vai fomentar grandes negócios para inovação e tecnologia. Mas essa iniciativa e esse reconhecimento, parabéns à Unifei pela conquista de mais essa vitória importantíssima para o ecossistema de inovação e tecnologia, agora na área de energia. Perfeito, Fernando. Matheus, você tem algum questionamento a fazer? Na verdade, ou algum tema a ser abordado? Ele está Aproveita falando os nossos umas últimos coisas 5 minutos. interessantes aqui. Eu sempre me pergunto, o que o pessoal lá de fora, tanto fora de Itajubá mesmo, quanto das outras cidades, quanto outros estados, até mesmo outro país, o que eles veem de Itajubá? É porque eu sempre fico curioso, a gente que está aqui em Itajubá, a gente tem toda a rotina, etc. A gente vê um prédio novo sendo construído, outras coisas, aí eu fico realmente pensando, eu entendo. eles pensam? Nós estamos acostumados com essas novidades acontecendo, né? De repente, o ponto de vista ver externo, que o pessoal né? de fora vê da cidade também. Olha, a gente tem um orgulho muito grande, e sem falsa modéstia, né? Esse ambiente que Itajubá está construindo há mais de 100 anos com a universidade, há mais de 25 anos, através de várias iniciativas dos reitores e dos prefeitos, hoje ela é referência em Minas Gerais. Nós temos um amigo diplomata, Juliano Alves Pinto. Ele trabalhou 4 anos no consulado
de São Francisco, no Vale do Silício, se aperfeiçoou na área de inovação, e ele é diplomata na área de inovação e tecnologia e empreendedorismo. Hoje ele é subsecretário para atração de investimentos para Minas Gerais, principalmente hoje em relações internacionais, já passou em 3 subsecretarias, amigo de Itajubá. Depois que ele conheceu Itajubá, ele fala o seguinte: olha, nós temos aqui um potencial Vale do Silício Mineiro, considerando Itajubá e a nossa região aqui da BR-459, inclusive a nossa irmã Santa Rita e o nosso parceiro Inatel. Então, a hora que a gente apresenta os números de Itajubá, a estrutura de Itajubá, essa governança através da Inovai, que todo mundo participa, mas não tem um dono, isso é a nova visão para a administração da área de inovação e tecnologia do século XXI. Aquilo que todo mundo fazia separadamente no século XX, que não podia mostrar para os outros, não podia conversar, que era segredo industrial, de uma certa forma hoje caiu por terra. Claro que você tem o seu segredo, você tem a parte que é o seu negócio, mas você sempre faz isso em colaboração e conexão com outras instituições e com outras empresas. Isso Itajubá está fazendo de uma maneira singular. E isso já está servindo de modelo. O Juliano Alves Pinto fala isso para a gente. Se você quer conhecer o modelo da Tríplice Hélice, universidade, setor público e iniciativa privada, visite Itajubá para você ver essa governança funcionando de uma maneira exemplar. Então a hora que eles veem isso e vê os números, os resultados, porque nós não estamos mostrando só projetos, nós estamos mostrando o resultado. O prédio da Inovar e o prédio da incubadora existe, está lá para todo mundo. É a maior incubadora de Minas, então você pode visitar as startups. O Parque Científico e Tecnológico, fase 2, porque a fase 1 já está consolidada numa rua da Universidade Federal, já é realidade. A questão do projeto está rodando, está fazendo toda a terraplanagem. O LNA e ExMobilis vão para lá. Então nós temos que agilizar tudo isso, isso deve ficar pronto. Uma parte esse ano, a inauguração deve ser no começo do ano que vem, no primeiro semestre do ano que vem. Assim como o Centro de Tecnologia do Pré-Sal inaugura-se também no primeiro semestre do ano que vem, pasmem, né? Então tudo isso, Matheus, a hora que você fala disso de Itajubá, eles não acreditam. São mais de 15 mil universitários, nós estamos gerando perto de 1.000 empregos de alto nível, o que está gerando muita riqueza e melhorando o comércio, os serviços e tudo isso, né? Então, a hora que eles veem esses números, a nossa realidade, essa governança, essa organização, eles ficam realmente impressionados e têm visitado. Aí o Sebrae, vai lá visitar. O INDE, vai lá visitar Itajubá. A Secretaria de Desenvolvimento, vai visitar Itajubá. O nosso amigo diplomata Juliano, visita Itajubá. E a gente fica muito orgulhoso disso. É muito diferente você encontrar tudo isso concentrado, com todas as condicionantes de um parque científico, tecnológico, inovador, consolidado, com potencial de crescimento fantástico. Infelizmente, estamos chegando ao finalzinho de mais uma edição do programa Sala VIP, um programa extremamente interessante, com muitas informações importantes para a nossa cidade. Matheus, por favor, pode acrescentar alguma coisa que você quer falar com o Bissacô antes de encerrar? A gente tem que o todo o tempo do mundo. nosso amigo ouvinte, o Gerson também. Um abraço, Gerson, grande Gerson. Ele agradeceu, que está gostando bastante da entrevista. Ele mandou a pergunta, efetivamente, o que a Secretaria tem feito para pessoas com deficiência? Olha, a primeira coisa que a gente fez é mudar a nossa sede do CVT para estar devidamente adequada. Vai ter o térreo do CVT, que é completamente para acessibilidade das pessoas com deficiências, né? Então já começa pela acessibilidade. E não há nenhuma restrição no sentido de poder fazer a formação e capacitação. É claro que ainda não dá para fazer para todas as deficiências, mas principalmente a questão física já é uma questão que nós estamos devidamente preparados. Muito bacana. Obrigado pela participação, Gerson. Conversamos aqui com José Fernando Grassi Bissacô, secretário municipal de Ciências, Tecnologia, Indústria e Comércio, que eu posso chamar de meu amigo Fernando Bissacô. Quero agradecer muito a sua participação aqui no Sala VIP, dizer que a porta vai estar sempre aberta. Tomara que a gente tenha muitas oportunidades de trazer essas boas notícias para a cidade de Itajubá. E obrigado por ter dedicado um pouquinho do seu tempo precioso para a gente poder fazer essa entrevista aqui, Bissacô. Olha, é realmente uma alegria muito grande recebê-lo aqui na Futura, viu? Você sabe que a amizade é recíproca, né? Não é porque nós estamos no ar que nós estamos falando isso, né, Paulo? Exato. E o Matheus também é um jovem que eu tenho o prazer de conhecer relativamente recente, né? Mas que tem um pedigree aí do meu grande amigo, que é o avô dele, né? O Sebastião Rieira, e que era um incentivador dessa área, era um pesquisador dessa história toda de Itajubá,
e que quando eu tive o privilégio de levá-lo em setembro do ano passado para visitar toda essa infraestrutura de inovação e tecnologia, ele confessou a mim que ele não tinha nunca sido convidado e nem imaginava que Itajubá já tivesse tudo aquilo. Então isso me emociona muito, que eu brincava com o Rodrigo naquela época, dizendo, olha, eu não convidei aqui o pai do prefeito não, viu, Rodrigo? Eu estou convidando aqui o Sebastião Rieira, que tem 18 anos de atuação como vereador nessa cidade, presidente da Câmara, fundador do MDB e suplente do nosso querido senador e vice-presidente Zé Alencar. Então, esse é o cara que eu estou convidando. Então, pode falar para o Rodrigo, não é o pai do prefeito. Então, eu fico muito feliz com isso. O Duarte, revê-lo também depois de um tempo. O Duarte, a nossa tecnologia está aqui no Duarte, o viu? Duarte é o cara. É o cara que sabe tudo de tecnologia aqui na Futura. Obrigado, então, viu, Duarte, mais uma vez, viu? Muito obrigado. Muito obrigado pelo convite. Estou sempre à disposição. É uma oportunidade grande poder levar as informações. Não adianta nada a gente fazer se o povo, né? Se o itajubense, né? Se o nosso querido cidadão e cidadã itajubense não sabem disso, né? Não se aproveitem disso. Muita coisa está acontecendo, as pessoas estão vindo de fora para cá e às vezes tem gente aqui ainda, ou às vezes está desinformado, ou até criticando determinadas coisas sem conhecer com a profundidade necessária. Então é importantíssima a comunicação, não precisaria dizer isso. Então, para mim é um prazer estar aqui, é uma oportunidade estar aqui, ainda mais diante de amigos, viu? Muitíssimo obrigado aos ouvintes, aos internautas, à Rádio Futura e a todos vocês aí. Um ótimo dia, fiquem com Deus. Fiquem com Deus também, um grande abraço, Bissacô, até a próxima oportunidade. Você que nos acompanhou aqui pelo 106,9 da Futura, obrigado pela companhia. Você, internauta, também pode acompanhar esse programa na íntegra. Você que chegou de repente atrasado, Duarte pode explicar melhor aí como é que as pessoas podem fazer para acompanhar esse programa na íntegra depois, Duarte. Aí depois é só acessar o Facebook da Futura, Rádio Futura FM, ou entrar lá no nosso canal no YouTube, estará tudo disponível lá. E tem também o áudio que a gente repete à noite, às 11 da noite, se você aí não quiser ficar parado diante das imagens, né? A imagem é aquela coisa pronta, que aí ficar do lado lúdico do rádio, às 23 horas a gente repete a íntegra do áudio que aconteceu nessa conversa gostosa aqui hoje. Muito bacana. Duarte, obrigado. Bissacô, obrigado. Matheus, muito obrigado. Eu estou de volta no finalzinho da tarde, a partir das 5, trazendo aqueles clássicos que marcaram época em mais uma edição do Rádio Retrô. Para vocês, uma ótima tarde de quinta-feira.